E aí, consciência, seja bem-vindo a mais um vídeo. Queria falar um pouco hoje sobre essa questão aí, que está tendo bastante repercussão da queda do balão, né? E eu quero falar para vocês não caiam nessa, né? Não façam isso, que tá tendo um monte de gente, um monte de postagem falando algumas coisas e viralizou e o pessoal tá concordando. A gente já vive numa onda de medo gigantesca, né? Então a pessoa vai lá e fala, fazer, sempre coloca na balança se aquilo que você quer fazer é algo positivo ou negativo. Só que o que a pessoa coloca como algo positivo e negativo, a balança do prós e dos contras, o contra a pessoa coloca a morte como algo a se considerar. Porém, se você para pensar, se você pega a morte como algo contra, nem nada vai ser tão bom quanto nada vai ser tão bom que vale a pena a morte. Porém, se você for parar para pensar nisso, não tem como você colocar nada na balança para dizer se vale a pena ou não. Se eu for sair para rua, para ir trabalhar, para andar de carro, qual que é o prós? Vou ir a tal lugar, vou viver, vou comprar alguma coisa. Qual que é o contra? Vou morrer. Porque hoje o índice de acidente que tem, de roubo e as coisas que acontecem na rua é muito grande. Então, se eu parar para pegar o prós e o contra com base na morte, a gente não vai fazer nada da vida. Até ficar em casa deitado na cama, você não vai conseguir ficar, porque a morte, se você ficar parado ali e não fizer nada, você vai ter a chance da morte. Então a gente nunca pode pegar a morte como um comparativo de prós e contra, porque a morte ela é a única certeza que a gente tem na vida. Então se eu vou deixar de fazer alguma coisa por conta de com medo de morrer, claro que a gente tem que ter, né, e fazer as coisas com segurança, ir no lugar com segurança, etc. Mas a gente não vai deixar de pegar e fazer as coisas por conta que tem o risco de morrer. A gente acordou, a gente está dormindo, a gente tem risco de morrer. Então a gente não pode levar isso em consideração, né? Então não posso colocar na balança o prós e o contra, porque a morte a gente já sabe que é garantida. Então, apesar que se você parar para ver também, a única coisa que vale mais a pena do que você pensar no contra da morte é o viver. Então, a partir do momento que você deixa de viver, deixa de fazer as coisas que você tem vontade, que tem aquela faísquinha ali de vontade de fazer, de conhecer, de vivenciar, você está, de certa forma, se você deixa de fazer isso, você está morrendo também, você está morrendo aos poucos, porque daí vai te dar depressão, ansiedade, paranoia, entre outras coisas, porque você está deixando de viver. E a partir do momento que você deixa de viver, você também está basicamente morrendo, também você está na beira da morte, né? Então eu quero que vocês parem para pensar nisso, não coloque na balança o prós e o contra, levando em consideração o contra a morte, porque a partir desse momento você não consegue ter nada na sua vida, vai fazer sentido para você valer o risco, né, de viver, de ir lá experienciar. Então tome bastante cuidado referente a isso. E principalmente nessa questão das coisas, né? Por exemplo, de balão. Eu já fiz aquele passeio de balão, né? Eu e a minha namorada fizemos. E para você ter ideia, são mais de 60, eu acredito que seja uma média de 60 voos por dia, com uma média de 10 pessoas por voo, todos o santo dia. E a última vez que aconteceu isso faz muito tempo. Então, assim, você parar para pegar essas estatísticas, para você ficar com medo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, é muito complicado. Hoje existe, em um dia de acidentes de carro, existe muito mais morte do que qualquer queda de avião, balão, trem, etc., ali que morreu pessoas nos últimos anos. Por quê? Porque o número de acidentes de carro é muito maior do que qualquer outra coisa. Então vocês têm que pegar e analisar e pensar, né? Principalmente a parte crítica. Pense que essas coisas, são mais de 60 voos por dia de balão, com mais de 10 pessoas a média, e aconteceu um acidente em tantos anos. Aviação no Brasil só é média de 700 pousos e decolagens por dia, com uma média de 100 pessoas por voo. Então imagine quantas pessoas vão todo santo dia e quando acontece alguma coisa, tem toda essa notícia. Então não deixe de viver, não deixe de fazer as coisas. Claro que você tem que sim tomar cuidado em lugares que tenha segurança e tal. Também não vai lá ficar pulando de prédio, ficar pulando em lugares perigosos só para ter isso, mas se é um negócio que é seguro, tem uma estatística, a cada 1000 aconteceu um acidente, cara, vai lá e vive, não entre nesse medo, porque o que as forças negativas, enfim, o que você quer falar, o que mais quer é que a gente tenha medo. A gente tem medo de viver, a gente tenha medo de arriscar. Para pensar, se você fizer uma lista de 10 coisas que você
pensa na hora ali, você vai ter, a maioria delas vai ser, eu tenho medo de fazer isso, tenho medo de fazer aquilo, não tenho isso, não tenho aquilo, por quê? Porque é o caso do medo. Então não entre no vórtice do medo, se você tem vontade de fazer, você faz, claro, estuda, vê certinho se tem segurança e etc. Mas não deixe de ir lá e experimentar as coisas por conta do medo. Então coloque na balança realmente coisas válidas. Por exemplo, eu vou viajar de carro. O que de melhor vai acontecer? Pô, vou ter uma experiência muito bacana, maravilhosa, vou chegar no lugar, vou me sentir bem, vou me sentir como eu nunca me senti antes. E qual é o pior? O pior, sei lá, o carro vai estragar no meio do caminho, vou ter que parar, vou ter que consertar, chegar lá não vai dar certo alguma coisa ou outra, mas nunca a morte você vai colocar como um ponto contrário, né, negativo, porque isso a gente é inerente e se a gente for colocar qualquer coisa com base na morte, a gente não vai fazer nada, tá bom? Então, um grande abraço, sucesso a todos nós, tchau, tchau!